Olá, boa noite, meus queridos companheiros no caminho, companheiros na leitura da palavra, do Evangelho da Graça, do Cristo eterno, imolado desde a fundação do mundo, manifestado na plenitude dos tempos para nos libertar e nos salvar e nos transportar deste mundo para o outro mundo vindouro que em breve há de desatar e aparecer nos céus para nós aí, esse novo tempo de glória. Paulo então inicia a carta dele aos Romanos, mostrando para os irmãos que ele estava pronto para pregar o evangelho em todos os cantos, onde fosse possível ele ir, e ele queria ir até a Espanha, passar ali um pouquinho da Itália até a Espanha, ao Ilírico. E ele, como apóstolo, ele queria pregar tanto para gregos quanto para bárbaros, pobres, ricos, gente de todos os tipos, porque para Paulo, o evangelho é a resposta para este mundo de morte, caído, de tantas dores, de tantos absurdos que nós temos visto. Ou seja, o evangelho é o único poder capaz de transformar o mundo. Como ele diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, qualquer que seja. É por isso que ele nos convida a andarmos pela fé, vivermos de fé em fé. E esse é o desafio nosso nesse instante. E agora, Paulo vai mostrar para os romanos, sem deixar nada de fora, como que ele cria essa planta, essa maquete da fé dele, como que ele viu o evangelho, que equivale a viver ao evangelho daqueles dias e também aos nossos dias, sem deixar nada de fora. Nem as coisas espirituais, nem as coisas sociais, ambientais, não. Paulo inclui tudo aqui. Vocês vão ver como é que é linda essa carta. E aqui eu quero, nesse momento, tratar com vocês de algumas expressões que aparecem aqui e que chocam a mente humana quando se fala de ira de Deus, furor de Deus, cólera. Aqui, no caso, vocês vão ver as expressões. Quer ver? Então, chama os seus, reúna a sua casa, quebrante o coração, abra sua Bíblia aí no capítulo 1 de Romanos, a partir do verso 18, e por favor, divulgue isso. Convide muitos nesses dias para lermos a Bíblia juntos. Nós precisamos ler a palavra de Deus nesses dias. Vamos lá. Verso 18, Paulo diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então Paulo começa a observar o Império Greco-Romano, especialmente o Império Romano, em particular naqueles dias, e começa a dizer que a ira de Deus se revela dos céus contra toda aquela impiedade e injustiça instalada naquele tempo, as perversões humanas, porque Roma não era uma cidade bonita, de prédios de mármore limpos, públicos, mas se você olhar, era uma cidade de muita injustiça social. Era a cidade do patronato, E isso, mesmo eles conhecendo Deus, porque tudo que de Deus se pode conhecer, a nós, os humanos, a eles e a nós, é manifesto, amados. Então, grave essa expressão, a ira de Deus, eu quero falar sobre ela. Verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, a sabedoria de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, todos esses atributos desse Deus invisível, assim como o seu eterno poder, que criou tudo, que levantou o Filho dos mortos, que mantém o universo, a terra em funcionamento, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis os homens são. Porquanto, tendo eles, os homens, conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então Paulo vai mostrar o porquê que entre aspas, essa ira está se revelando do céu contra eles. Vamos lá. Porque mesmo eles vendo e sabendo desse design de Deus, dessas virtudes desse Deus invisível manifestas em todos os universos e multiversos, no meio, entre nós, no coração nosso, na nossa consciência, entranhada, intrínseca em nós a verdade,
revelada em tudo que está criado, mesmo eles conhecendo isso tudo, porque tudo se reconhece, como diz o Salmo 19, uma noite revela a sabedoria a outra noite, um dia a outro dia, porque todo o universo proclama a glória de Deus. Não tem como eu fingir que não existe uma mente de um Deus que é sem precisar existir, que criou tudo. Mas mesmo assim, esses tais homens que são aqui indesculpáveis, né? Eles não glorificaram a Deus como Deus e nem agradecem a Deus. Eles acham que tudo é fruto da inteligência e da sabedoria deles, da força deles, do braço deles. E aí eles se tornam inúteis nos seus raciocínios. A mente fica vazia, obscurece o entendimento para Deus, para as coisas espirituais, e em função dessa mente vazia, o vão, vaidade, vácuo, o coração se torna insensato, insensível, não percebe o outro, não discerne a injustiça e começa a praticar atrocidades na terra, como nós estamos vendo. Se nós formos olhar as ações humanas contra eles mesmos, contra nós mesmos, as ações humanas contra o meio ambiente, olha, é de chocar, é de adoecer. Dá medo. Aí Paulo está dizendo. Aí diz o texto, ó, inculcando-se por sábios, achando-se sábios, tornaram-se o quê? Loucos mesmo eles se tornaram, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, eles mudaram a glória de Deus. Transformaram Deus no pau, na pedra, no gesso. Transformaram Deus em cobra, em sapo, em rã, em tudo, em vaca, em boi. Tudo é Deus, o homem é Deus, Apolo é Deus, Zeus é Deus, Íris é Deus, Ártemis é Deus, Diana é Deus. Eles foram colocando deuses, criando deuses na forma de tudo. Adora-se tudo, adora-se um bezerro, uma vaca. Adora-se o rã, um cachorro, tudo é Deus, menos ao Deus Todo-Poderoso. Aí vocês vão entender porque o homem se torna indesculpável. Aí vem o verso 24, grava comigo. Por isso, Deus entregou tais homens, grava, Deus entregou tais homens à imundície. E essa palavra imundície aqui é como Isaías usa lá em 64, no capítulo 64. A nossa justiça é como o trapo da imundície. É como os panos que as mulheres usavam para segurar o fluxo menstrual. A ideia deles era essa. O homem não tem justiça. Entregue-se à imundície pela concupiscência de seu próprio coração. As paixões exacerbadas e malignas do próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Aí eles começam a desonrar. O corpo que tem um padrão, tem um projeto natural coerente, eles começam a ser desonrados. E aí eu crio um deus Apolo, ali naquele templo para Apolo, começa a ter relações sexuais entre homens e homens. Eu crio uma deusa, levo uma sacerdotisa, coloco numa ilha Lesbo, e ali eu começo a pegar adolescentes e começo a iniciá-las no rito do lesbianismo. E aí começa essas ideologias malignas e perversas que vão desfigurando o ser humano. Verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Verdade não é mais verdade, tudo é mentira. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então eu não adoro mais o Criador do sol, da lua, eu adoro o sol e a lua. Eu não adoro mais o Criador do homem, eu adoro o homem. Eu sou o centro, eu sou o Todo-Poderoso. Eu não adoro mais a Deus, eu adoro a natureza, as árvores. Tem gente adorando vegetais, seita de vegetais. Eu já não adoro mais Deus os animais. Eu adoro os animais, eu adoro a vaca, o cachorro. Eu faço o Deus que eu quero para satisfazer os meus caprichos, para mim não ter que adorar e não submeter à verdade, ao amor, às virtudes desse Deus que se manifestam desde sempre. Olha o verso 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro.
Acabou. Perdeu-se a naturalidade. Contrário à natureza, aquilo que é o fluxo normal. Entenderam agora? E aqui, se vocês podem entrar na questão, discutir. O que Paulo estava punindo nesse momento? Paulo estava pensando em que nesse instante? Nisso que nós temos hoje? Não, ele estava pensando na questão do estilo de vida carnal e promíscuo dos gentios, do povo do Império Romano, em especial nas surubas dentro dos palácios do Império, onde cada imperador era o homem de todas as mulheres, mas a maioria dos imperadores era a mulher de todos os homens. E era isso que era corrente entre eles. Houve perversão. Começaram a fazer isso de algo natural. Semelhantemente ao verso 27. Os homens também, deixando o contato natural da mulher, da relação sexual, de onde caracteriza, né, a origem da vida, o fluxo da vida na terra, né? Se inflamando mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Aí vocês estão entendendo por que Deus os entregou a paixões infames, por que Deus entregou tais homens à imundície, por que a ira do céu se revela. Olha o verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aqui é mais ou menos isso que está dizendo. Vocês querem viver assim? Então vivam, eu vou entregar a vocês aos seus próprios caprichos. E vivam e colhem as consequências dos seus atos. Que é isso que nós estamos vivendo. A corrupção, a ignorância. Você pega o Líbano, aquele acidente no Líbano, Beirute ontem. Nitrato de amônio. Quanto tempo está ali amontoados? 27 mil quilos, 27 toneladas. Olha a irresponsabilidade. Tudo em função de quê? A maldade humana, o lucro, a corrupção. Então deixe o homem, colha seus frutos. Entregar o homem a uma disposição mental, isso é um homem que tem a sua mente cauterizada, o seu coração endurecido para Deus. Então, colha. Querem viver como vocês querem viver? Então, assuma as consequências. Eu vou tirar minha mão de lado e vocês vivam como vocês estão vivendo. Vocês vão, para saber se vocês vão aguentar o tranco. Aí diz o verso 29, cheios de toda injustiça. Vai gravando aí esses adjetivos. Injustiça, cheios de malícia. Não tem mais pureza, tudo é maldade, é malícia. Avareza, gente. Não sei como é que esses caras conseguem. Os bancos então, os agiotas então, arrancam o couro dos outros de juros, o avaro, juros. E maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores um do outro, caluniando um ao outro, aborrecidos de Deus, odeiam Deus, insolentes, soberbos, jactantes, presunçosos, inventores de males. Sai inventando males, com essa onda agora de internet, de fake, moço. Está saindo tanto mal, está sendo inventado e criado, que a gente fica até com medo de ir lá para dentro. Tanto que eu, por exemplo, estou aqui gravando aqui, mas o tempo que eu me recuso. Você fica alheio, será que vale a pena expor a vida ali? Gente, você fica entregue às mentes perversas, a corações odiosos. De gente que não mede esforços para denegrir o outro, caluniar o outro, olha. E diz os textos mais ainda, ó. Insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente aos pais. Acabou a honra a pai, honra a mãe. Filhos estão matando os pais e as mães de graça por nada, por um baseado, tudo noiado, drogados. Insensatos são os homens, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, perderam-se a afeição natural. O homem está descaracterizado afetivamente, fisicamente, nós estamos ficando todo desfigurado. Tem pessoas que hoje já mudou tanto a face,
que se você pegar uma foto de 10 anos atrás de hoje, fala assim, será que é a mesma pessoa? E o coração, a afeição, a afetividade, morreu. Sem afeição natural e sem misericórdia. Os homens são impiedosos. Não tem misericórdia. Então volte para Deus. Ora, conhecendo eles, os homens, a sentença de Deus, sabendo que são assim, de que são passíveis de morte, condenação eterna, os que tais coisas praticam, não somente fazem as coisas, cometem os erros, os pecados, os danos, mas também aprovam os que assim procedem. É óbvio. Então a pergunta é, onde é que está a ira de Deus no mundo hoje? Eu não vejo ira de Deus no mundo. Eu vejo muita graça e muita misericórdia de Deus. Porque se a ira de Deus for cair em cima de todo o pecado, toda maldade, toda tragédia, toda malignidade humana, já não existiríamos, amados. Amados, se você olhar, o Velho Testamento é carregado dessas palavras. Ira de Deus, furor de Deus, cólera de Deus. E eu quero ler com vocês aqui, antes de voltar, de encerrar e orar com vocês, para vocês entenderem o que o autor quer dizer, o que os profetas queriam dizer com ira de Deus. Quer ver? Se você pegar, por exemplo, Ezequiel 22, você vai encontrar várias vezes essa palavra. Quer ver? Ó? Ira de Deus, olha para cá para vocês verem. Verso 21. Congregar-vos-ei e assoprarei sobre eles o fogo do meu furor. É como se Deus fosse um dragão expelindo fogo para queimar todo mundo. E sereis fundidos no meio de Jerusalém. Verso 22, no finalzinho dele. Derramarei o meu furor sobre vós. Olha que palavras fortes. Não choca? Dá a impressão que Deus está derramando furor, ira, cólera de Deus vindo do céu sobre a raça humana. O povo de Jerusalém nesse caso. Né? E diz mais ainda. Se você for observar direitinho assim, ó. Ao verso 31. E derramarei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumir. Fiz cair sobre eles a cabeça do castigo do seu procedimento. Agora veja bem, quando você lê o texto, você fala assim, Deus está irado, Deus está cheio de furor. Não, amados. Se você for lendo os textos todos, as profecias todas, você vai entender que ele não está dizendo que tem ira de Deus caindo do céu. Porque o próprio Deus, o próprio texto vai mostrar para nós o que estava acontecendo. Porque se você chega no verso 4, ó, pelo teu sangue, por ti mesma derramarei, tu te fizeste culpada, e pelos teus ídolos, por ti mesma fabricados, tu te contaminaste, e fizeste chegar o dia do teu julgamento e o término dos teus anos. É por Israel mesmo, era por Jerusalém mesmo, por tudo que ela fez de pecado, que ela estava chegando ao fim. Olha aqui no verso 7, no meio de ti, aí dentro, Jerusalém, de vocês que se chamam povo de Deus, o povo escolhido, o povo eleito, despreza o pai e a mãe, pratica extorsões contra o estrangeiro e são injustos com o órfão e a viúva. Olha o verso 12, ó, no meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue, usura e lucro tomaste extorquindo, exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim te esqueceste. Fica olhando para vocês verem. Olha aqui mais uma vez, olha aqui, ó. Verso 27. Os seus príncipes, os seus líderes, os seus deputados, os seus senadores, os seus governadores, os seus presidentes ao longo da história, os seus príncipes no meio dela, são como lobos que arrebatam a presa para derramar o sangue, para destruir as almas e ganharem lucro desonesto. Mas, gente, é para nós isso aqui, é para hoje. Agora vamos lá. Os seus profetas, aqueles que dizem que são boca de Deus, olha para cá. Ó. Os seus profetas lhe encobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo, assim diz o Senhor, sem que Deus nem sequer tenha falado, amados. Olha o verso 29. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprime sem razão. E agora olha o verso 30, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei.
Amados, então não tem ira de Deus. O que existe foi um acúmulo de pecado que veio e Deus mandando profetas e eles nada de converter. O que está acontecendo é o mesmo que está acontecendo hoje. O nome de Deus está sendo blasfemado no meio do povo que se diz de Deus. A sociedade se corrompeu de tal forma que até a natureza está gritando e gemendo. Deus procurou um justo na terra para que não a destruísse e não achou. Ou seja, não foi ira de Deus, foi as consequências de seus pecados. Se você chega aqui em Oséias, quer ver? Tem um texto em Oséias, eu vou achar rapidinho aqui para vocês verem. Me desculpe, mas eu preciso mostrar isso para vocês. Olha, se você pegar aqui Oséias 13, quer ver? Oséias 13, verso 12, quer ver? Ó? As iniquidades de Efraim, que se referindo às 10 tribos de cima de Israel, estão atadas juntas. O seu pecado está armazenado. Então, quando eu chego aqui e vejo Paulo falando de ira de Deus, o que ele está chamando de ira de Deus? É a colheita dos humanos em função do seu pecado, de sua transgressão. A ira não vem do alto, a ira brota de dentro. O que existe é a misericórdia de Deus. E se eu pensar a ira de Deus hoje, eu vou dizer uma coisa: a ira de Deus caiu tudo na cruz sobre o Filho. Jesus atraiu tudo sobre ele para que eu pudesse ser salvo hoje e me livrar desse dia de morte que virá pela frente. Então não vem com essa coisa: isso é a ira de Deus, o coronavírus é a ira. Não tem ira de Deus não. Isso é a estrutura das cidades. Isso é a maldade humana. Vocês estão entendendo agora? Como é que é simples? E por que os profetas escrevem desse jeito, falando da ira de Deus? É porque eles estão tentando dar para Deus sentimentos humanos para Deus. Eles dão para Deus formas humanas para Deus, mão de Deus, boca de Deus, pés de Deus, cabelo de Deus, olho de Deus. Deus não tem isso, Deus não tem corpo, Deus é espírito. O que acontece é o seguinte, amados, é que eu e você, ainda que você seja o elemento mais distante da terra, que nunca ouviu falar de Deus, de Evangelho, de Jesus, de Bíblia, de Moisés, de Abraão, você carrega em si, olha para cá, intrinsecamente no seu coração, nas tábuas da sua alma, do seu ser, a verdade. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então aí na sua consciência, te acusando ou te defendendo, você sabe o que é bem, o que deveria fazer e não está fazendo. Ou seja, Israel mais ainda, porque Israel não só sabia em si dentro deles, eles tinham a lei guardada. E tinha a lei guardada e tinha lá as bênçãos e as maldições. Então quando eles deixavam Deus, abandonavam Deus e pecavam e acontecia uma desgraça com eles, eles falavam assim, ó, foi a ira de Deus que caiu. Por quê? Porque Deus estabeleceu o teto de vida, o prumo maior, o amor, a justiça, a verdade. Se eu sei do amor, da verdade, da justiça, se eu sei de Jesus, se eu sei do Evangelho e me mantém rebelde contra isso, não tem jeito, amados. Cedo ou mais tarde, eu vou colher o fruto disso que eu estou plantando no meu coração. É isso que os profetas chamam de ira de Deus. Até hoje, no mundo pagão, é assim. Quando não se satisfaz dos deuses deles, e acontece o mal, eles falam assim, ó, os deuses estão castigando as pessoas. Até nas tribos primitivas, eles têm que fazer sacrifícios para aplacar, entre aspas, a ira dos deuses. Faz parte da cosmovisão deles. Então eu te convido nesse instante, entendido daqui para frente o que é ira de Deus, é a colheita dos humanos, é o apocalipse dos humanos sendo colhido na terra. Eu te convido agora a orar, a voltarmos para Deus e fugirmos deste mundo que caminha para a morte e voltarmos para o Evangelho que é vida, porque o Evangelho de Deus é o poder para a salvação de todo aquele que crê, para a salvação deste mundo, das nossas casas, dos nossos filhos. E vamos viver de fé em fé. Coloque sua vida diante de Deus agora e vamos orar. Deus, obrigado por esse momento, por esse encontro, pela graça de estarmos juntos, pelo privilégio que temos aqui, Pai, de lermos a Tua Palavra e sermos por ela iluminados e curados. Cura-nos pela Tua Palavra, fortaleça o meu coração, o coração dos Teus filhos, destrua nesse instante aqui cadeias e grilhões e mostra-nos aqui a Tua glória.
Enche-nos com teu grande amor, enche-nos com teu espírito de vida e ministra sobre nós a tua paz. Eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor é bom, o Senhor é rei, o Senhor é soberano. Traz Almenara, traz Minas, o Vale, traz o Brasil de volta aos teus pés. Ó Deus, que aqueles que se dizem do Senhor, cristãos, que vivam de fato conforme o Evangelho, sejam curados pelo Senhor. Derrama sobre nós o teu espírito de luz, de amor e de graça. Obrigado porque o Senhor está aqui nessa casa de oração. Venha sobre nós o teu reino. Cura-nos, Pai. E nos fortaleça aqui em Cristo Jesus, porque o Senhor é bom, o Senhor é Deus, o Senhor é Rei, o Senhor é Pai. Ó Deus, não nos deixe pecar contra o Senhor, contra a verdade, contra o amor, contra a vida e a justiça, não. Cura cada casa que está agora olhando e lendo e vendo a tua palavra explanada e esclarecida. Cura as feridas do corpo e da alma de cada um. Levanta o que está abatido. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.